Acho que você foi o mesmo raciocínio, né? Então, eu sempre desenhei. Eu acho que não tem uma memória que eu não lembre de desenhar. Então, aí eu gostava de fazer, tipo, coisas que eu assistia, né? Então ia lá, Cavaleiros, desenhava, Ceninha, desenhava, parará. E ia melhorando. Mas ali quando eu tinha uns 13 anos, meus pais me colocaram num curso de desenho. E nesse curso tinha, tipo, uma lista de coisas que você ia aprendendo. Você ia fazer, sei lá, desenho do Ziraldo. Aí você fazia outra coisa. E lá tinha uma daquelas revistas antigas de como desenhar mangá, da Denise Akemi, sabe? Nossa, sim. E eu olhei e falei, cara, é isso aqui. Não é essa lista. É isso que eu preciso fazer. Enfim, eu saí lá do curso, fiquei pouco tempo, mas eu falei, bom, eu tenho que comprar essa revista. Aí eu achei uma na banca uma vez, e ela tinha um catálogo atrás para você pedir a revista pelo correio, de uma maneira bem medieval, sabe? E falei pra minha mãe, fui lá, eu nem sei como que ela pagou essa revista, sabe? Se, tipo, ela mandava o dinheiro, como é que fazia, se fazia transferência. E aí eu comecei a realmente estudar para desenhar alguma coisa. E aí vieram os mangás mesmo. Tinha o Holy Avenger, na verdade, que eu já consumia, que eu acho que foi a primeira coisa que eu olhei e falei, cara, eu acho que eu também posso fazer isso aqui, porque é um quadrinho brasileiro, tá na banca e tudo mais. Ainda não tinha Dragon Ball nem nada, mas veio logo em sequência. Isso foi me dando vontade de desenhar quadrinhos, mas eu era péssimo para pensar a história. Então eu sempre ficava naquela coisa, faz personagem, imagina uma história aqui, outra ali, mas não começava a fazer. E, né, vamos considerar Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tipo, ninguém tinha conhecimento lá de como fazer história em quadrinho. A gente achava que tinha que fazer de um jeito, de outro. E nessa época, mais ou menos também, em 2000, eu conheci um pessoal que era um pouco mais velho, mas que eles se reuniam para desenhar à tarde numa loja de quadrinhos que tinha lá, que era o Universo Paralelo. Então todo mundo queria fazer a mesma coisa, mas ninguém sabia fazer direito. E todo mundo achava que tava fazendo legal, mas ninguém tava, né? Foi por aí. Então, com o conhecimento vindo, a gente tendo mais difundido ali com a internet, né? Eu fui querendo desenhar mais até achar parceiros e trabalhos para fazer quadrinho. Tipo, na hora que eu entrei na faculdade, começou a aparecer trabalho de empresa, assim. Ah, faz o quadrinho aqui para minha empresa porque ela é interno. Você fez faculdade do quê? Fiz artes visuais, lá na Federal, lá Mato Grosso do Sul. E então, meio que assim, meus primeiros quadrinhos foram essas encomendas, pequenas encomendas que outra pessoa escrevia e eu só desenhava. Né? Até 2009, quando eu lancei meu primeiro quadrinho independente, A Pátria Primordium, que era roteirizado pela Ana Recalde, e aí eu desenhava e saiu pelo Quarto Mundo. Que foi quando eu te conheci. Foi quando a gente se conheceu, em 2008. Não, 2008? Foi numa Fast Comics. Porque o Quarto Mundo, né, foi o primeiro coletivo que eu ajudei a organizar, né, que só dando contexto histórico da época, né, estamos falando de uma época que não tinha Comic Con, não tinha Arts Alley nos eventos, né, então era muito difícil você como artista independente, estar nos eventos, porque só tinha stand, e o stand era muito caro, né, mesmo para as editoras pequenas era difícil bancar, né. Então a gente pensou, pô, e se a gente reunir uma galera tal para conseguir estar nos stands, né, para pagar o stand e tal, e também para ajudar na distribuição, né, porque a nossa tiragem sempre era pequena, né, então as distribuidoras da época, como a Dinap e tal, só distribuía uma tiragem muito alta, né. Então também, e como a gente tinha quadrinistas praticamente em cada capital do país, então a gente meio que montou uma rede alternativa de distribuição, né. E aí a gente começou a abrir espaço nos eventos, né? Igual a Fast Comics, né? A gente também ia no Anime Friends. A nossa estreia foi no FIC 2007, que a gente alugou um puto stand lá grandão e foi bem legal, né? E aí foi quando eu conheci o Fred, né? Porque eu já tinha chamado a Ana Recalde, né? A Aninha, que ela também é roteirista. E aí a Aninha começou a trabalhar com o Fred e aí foi embora. Mas é interessante, porque eu conheci o Fred em 2008, mas aí só voltou a se montar agora justamente com o Homem Grilo. Exatamente, a gente ficou com esse contato pela internet, né? E acompanhando. E em 2021, o Cadu colocou lá que precisava de um desenhista novo. Porque vários desenhistas já passaram pelo Homem Grilo, né? Quem começou comigo foi o Ricardo, que era meu vizinho, né? Então, é assim, né? Tipo, você tá começando, você vai no desenhista que você conhece. Tem a sorte de ter o vizinho, que era o Ricardo. Mas o Ricardo, ele faleceu em 2015, né? E aí outros desenhistas acabaram substituindo o Ricardo, né? Até que em 2000... a última publicação que eu tinha publicado do Homem Grilo foi em 2019, um pouco antes da pandemia.
E aí eu já não estava mais participando dos eventos, né? Porque minha condição já não estava conseguindo. Eu tenho artrite reumatoide, né? Então já não estava conseguindo mais nos eventos, né? E os eventos são muito importantes quando você é quadrista independente, né? Sim. Porque ainda que você venda nas lojas e tal, mas é nos eventos que você de fato vende, né? Sim.